Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem: por certo, Alá é o Messias, filho de Maria. E o Messias diz: ó filhos de Israel, adorai Alá, meu Senhor e vosso Senhor. Por certo, a quem associa outras divindades a Alá com efeito, Alá proíbe-lhe o paraíso e sua morada é o fogo. E não há para os injustos socorredores. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem: por certo, Alá é o terceiro de três, e não há Deus senão um Deus único. E se não se abstiverem do que dizem, em verdade, doloroso castigo tocará os que entre eles renegam a fé. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Então não se voltam arrependidos para Alá e lhe imploram perdão? E Alá é perdoador, misericordiador. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. O Messias, filho de Maria, não é senão um mensageiro. Antes dele, com efeito, os outros mensageiros passaram, e sua mãe era veracíssima. Ambos comiam alimentos como os demais. Olha como tornamos evidentes para eles os sinais. Em seguida, olha como se distanciam destes. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida.
Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. E agora vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, sob supervisão dos teólogos islâmicos do Brasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E damos início ao novo programa respondendo as perguntas sobre o Islã e os muçulmanos. A circuncisão é obrigatória? O profeta Jesus, a paz esteja com ele, foi circuncidado ao 8º dia de vida. Isso. Também o Timóteo, companheiro do apóstolo Paulo, foi circuncidado após a puberdade. E muito antes, séculos atrás, milênios aliás atrás, o profeta Abraão, foi circuncidado já em idade avançada. Isto. No Islã, se é obrigatória a circuncisão para o converso, se eu tiver desejo de fazer isso, existe a possibilidade? Bom, a circuncisão, ela é sunnah, é recomendado. É do profeta, primeiro a fazer a circuncisão foi o profeta Ibrahim. Está no Sahih al-Bukhari, a história que ele fez a circuncisão quando tinha 80 anos. Né? E é sunnah. E é um pacto dele, do profeta Abraão, com todos os seus seguidores. Os seus filhos fizeram, ou seja, é sunnah, ou seja, é recomendado fazer a circuncisão. Porém, ela não é obrigatória e não é uma condição para a pessoa ser muçulmana. Né? E a circuncisão para nós muçulmanos está ligado mais ao ato com a higiene do que um sagrado. Apesar de ser um mandamento religioso, uma recomendação religiosa, a circuncisão masculina, obviamente, é recomendado dentro das condições e possibilidades. Às vezes a pessoa não tem tempo, ou tem medo, ou não tem médico, não sabe, ou tem receio, ou tem vergonha, ou acha que vai causar constrangimento para ela a circuncisão. Tem coisas que impedem ela, isso não é o fundamental da fé, não é um pilar da fé. Por quê? Se a pessoa não tem condição de fazer a peregrinação a Meca, não tem condições financeiras, é obrigado a fazer mesmo assim? É obrigado a pedir empréstimo para fazer peregrinação? Não. Se a pessoa tem problema físico, tem uma doença, alguma deficiência, tem problema no rim, diabetes, pressão alta, no fígado, não pode ficar sem se alimentar e beber. Ela é obrigada a jejuar mesmo assim? Não. Isso é pilar do Islã. E a circuncisão, que não é pilar do Islã? Menos ainda. Se a pessoa tem condições pela higiene, que é higiênico, ela faça. Mas se ela tem medo, tem receio, né? Não faz. Não existe na Islã, nós vamos ficar alguém na porteira ali na mesquita, vamos ver quem é circuncidado, fica aqui. Quem não é, senta para lá. Não existe isso. E entra no paraíso. Não tá também escrito no Alcorão, a circuncisão, essa palavra não tá. É aquilo que é recomendado. Questão higiênica. Se puder, faça. Se não puder, não tem problema. Não é um conceito, não é algo que a pessoa, para entrar no paraíso, é circuncisão. Não. Isso é um complemento. Isso, tem um médico, um cirurgião, latifulá, que ele faz essa cirurgia. A recepção nas mesquitas. Se a pessoa chega numa mesquita e ela é bem recebida, às vezes dá a impressão que a mesquita é fechada, só para os muçulmanos entram, mas não é verdade. As mesquitas estão abertas para todo mundo. Tem os horários de visitas, tem os horários de oração. E a pessoa, qualquer mesquita entrar e se identifica, olha, eu sou novo, quero conhecer a mesquita, vai ser recebido por todo mundo. Ela só vai ser pedida para ela tirar os sapatos, só entrar na mesquita. Somente isso. Então será bem recebido por todo mundo. Os muçulmanos aceitam o profeta Jesus? Se os muçulmanos, nós aceitamos o profeta Jesus. Obviamente que sim. Porque o profeta Jesus, para nós muçulmanos, acreditar nos profetas e mensageiros é um pilar da fé. Um dos pilares da fé. Não é muçulmano quem não acredita na mensagem de Davi, de Salomão, de Abraão, de Moisés, principalmente de Jesus. Jesus, para nós muçulmanos, é um enviado de Deus
Deus revelou para ele um livro chamado Al-Injil, em árabe, o Evangelho. Ele nascimento milagroso da Virgem Maria. Inclusive tem um capítulo do Alcorão, capítulo 19, intitulado Maria, em árabe Mariam. Nós acreditamos que Jesus não faz parte de Deus, não é filho de Deus, não compartilha nada daquilo que é particular de Deus. Acreditamos também que Jesus não disse para as pessoas: adorem-me, adorem a mim e nem a minha mãe. Jesus era monoteísta, acreditava em Deus, cumpria as ordens de Deus e foi um exemplo de como ser um servo de Deus na terra. Acreditamos que Jesus tentaram prejudicar Jesus por causa da sua mensagem, tentaram crucificá-lo e Deus o informou que iriam crucificá-lo um dia antes. Acreditamos que houve a última ceia, 5º capítulo ao Corão, no final fala disto, que ele disse também: quem irá me socorrer, quem irá me apoiar, quem irá no meu lugar? Um dos jovens seguidores dele disse: eu irei no seu lugar, Jesus, e foi no lugar de Jesus. Foi crucificado, não Jesus, mas esse jovem, no lugar como voluntário, e foi um mártir. E Jesus então foi arrebatado até os céus. Jesus voltará no final dos tempos para dar fim à sua missão. E Jesus voltará e dirá para as pessoas: ó povo, eu não sou nada daquilo que vocês estão falando. Eu vim com uma missão única. Meu Senhor é um único Deus. Adorai a Ele e não lhe coloquem parceiros intermediários para Deus. Jesus voltará na terra como Messias, irá casar, terá filhos e morrerá. E será enterrado. Por quê? Da terra foram criados, do pó foram criados, da terra foram criados e da terra retornarão. Está na Bíblia e também está no Alcorão. Retornará na terra, será enterrado na terra. É o mais coerente. É o mais coerente. Né? Então Jesus tem um papel fundamental para nós muçulmanos e sua mãe. Jesus é mencionado mais de 25 vezes no Alcorão. E de 22 vezes, das 25, Jesus é mencionado 27 vezes no Alcorão. 25 vezes é mencionado Jesus, filho de Maria. É impossível falar de Jesus sem falar de Maria. É impossível falar de João Batista sem falar de Zacarias. A história de Jesus não começa com o nascimento dele, mas começa com o nascimento do João Batista lá atrás. Antes, com Zacarias, João Batista, Virgem Maria e Jesus. Que a paz esteja com ele. Nós respeitamos, amamos todos os profetas e nosso amor por eles é tão grande que não sai daquilo que é previsto por Deus. O fato de amar os profetas não quer dizer que nós adoramos eles e invocamos eles em vez de Deus. E Deus sabe mais. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viagem além da morte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Em nome de Allah, e que a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o seu mensageiro Muhammad e todos os mensageiros que o antecederam, com a orientação de Deus Altíssimo seja. Ainda falando sobre a viagem além da morte, vamos citar alguns dos versículos do Alcorão Sagrado que citam a realidade da morte e como a pessoa deve se comportar durante a sua vida para estar preparado para a morte, para a hora da verdade. Deus Altíssimo seja, diz no Alcorão Sagrado: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. A tradução aproximada: cada alma experimentará a morte. Todo mundo morre. Não são só os seres humanos. Tudo morrerá. Tudo irá perecer. A não ser aquele que criou o mundo, aquele que criou tudo. A não ser Allah, exaltado e altíssimo seja. Cada alma experimentará a morte. E apenas no dia da ressurreição. Então aprendemos que tem ressurreição. E podemos falar sobre isso posteriormente.
e apenas no dia da ressurreição sereis compensados com vossos prêmios. Então, quem for distanciado do fogo e introduzido no paraíso, com efeito, triunfará. Pedimos a Deus Altíssimo seja que sejamos daqueles que triunfaram com o paraíso. E aí, a conclusão do versículo: e a vida terrena não é senão prazer ilusório. A vida terrena é uma ilusão. A verdade e a realidade é aquilo que existe por trás da morte, depois da morte. Por isso, por essa razão, porque a vida terrena, a vida na qual vivemos agora, é uma ilusão, por isso o mensageiro de Deus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: "Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Se nesta vida terrena como um viajante ou uma pessoa que está de passagem. Imagine uma pessoa em viagem, esta viagem é longa, e ela descansa um pouco debaixo de uma árvore. A sua estadia nessa vida aqui é este espaço de tempo neste seu descanso apenas, nada mais que isso. E o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que relatou este dito dele, que é Ibn Umar, ele ainda completava. Ele completou com mais um conselho. Ele disse: "Idha amsayta fala tantadhir as-sabah." Se você anoitecer, não espera que você vá amanhecer. "Wa idha asbahta fala tantadhir al-masa." E se você amanhecer, não espera que você irá anoitecer. Pode ser que esta seja a sua última noite ou a sua última manhã. E aí depois, no fim do conselho também, وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ. E pegue de tua saúde, aproveite a tua saúde para a hora da tua doença. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. E aproveite de tua vida para a tua morte. Ou seja, aproveite a oportunidade. Tenha uma vida repleta de adoração a Deus Altíssimo seja, repleta de boa conduta. Aproveite a tua saúde para o bem, aproveite a tua vida para o bem e para a adoração verdadeira a Deus Altíssimo seja. O alimento dos habitantes do inferno. Ser-lhes-á dado a beber de um manancial fervente. Não terão por alimento nada além de frutos amargos e espinhosos, que não os alimentarão nem lhes saciarão a fome. Sabei que a estabeleceremos como prova para os injustos. Em verdade, é uma árvore que cresce no fundo do inferno. Seus ramos frutíferos parecem cabeças de demônios, que os réprobos comerão e com eles fartarão as suas barrigas. Então ser-lhes-á dada a beber uma mistura de água fervente. Sabei que a árvore de Zacum será o alimento do pecador. Será como metal fundido que lhe ferverá nas entranhas, como a borbulhante água fervente. Dize-lhes: a verdade emana do vosso Senhor. Assim, pois, que creia quem desejar e descreia quem quiser. Preparamos para os injustos o fogo, cuja labareda os envolverá. Quando implorarem por água, ser-lhes-á dada a beber água semelhante a metal em fusão, que lhes assará os rostos. Que péssima bebida, que péssimo repouso. Que terá pela frente o inferno, onde lhe será dado a beber água quente e fedorenta. Que sorverá, mas não poderá tragar. A morte o espreitará por todas as partes, mas ele não morrerá, e terá pela frente um severíssimo castigo.
ainda com uma visão otimista sobre a vida e a morte, sobre como devemos aproveitar a nossa vida para construir a vida eterna depois da morte, além da morte. Ainda sobre isso, o mensageiro de Deus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos deu um outro conselho, mais um conselho. O primeiro foi: Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. O segundo conselho agora: Igtanim khamsan qabla khams. Aproveite 5 coisas antes de 5 coisas. Aproveite 5 pontos antes que aconteçam outros 5 pontos. E aí citou, número 1, aproveite a tua juventude antes da tua velhice. Shababaka qabla haramik. Aproveite enquanto tem vigor, tem força física, tem disposição. O que você faz com a sua juventude? O que você faz com o vigor que tem hoje? Você o utiliza na adoração a Deus Altíssimo Seja, na ajuda ao próximo, ou perde o seu tempo? Tudo isso está sendo registrado. E somos mais responsáveis quando somos mais capazes. Então aproveite shababaka, a tua juventude, qabla haramik, antes da tua velhice. Número 2, sihhataka qabla saqmik. Aproveite a tua saúde antes da tua doença. Enquanto tem saúde, tem corpo forte, aproveite isso antes que pode ser que a pessoa adoeça. Número 3, aproveite ghinaka qabla faqrik. Aproveite a tua riqueza antes da tua pobreza. E sempre aqui aproveite no bom sentido de aproveitar para o bem e na adoração a Deus. Utilizar o vigor, a força, a saúde, a riqueza também no caminho de Deus Altíssimo Seja para construir a vida eterna. Ainda sem esquecer as necessidades físicas que o ser humano tem nessa vida. Então aproveite a tua riqueza e faça bom uso daquilo que Deus te deu, sem esquecer a vida terrena. Agora o quarto ponto, وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. Aproveite a tua ociosidade, ou seja, quando está desocupado. Você tem tempo, aproveite o teu tempo antes da tua ocupação. Depois pode ser que você não tenha condições de fazer. E também, o quinto ponto, aproveite agora o que abrange tudo. Então, número 1, a tua juventude antes da velhice. Número 2, a tua saúde antes da doença. Número 3, a tua riqueza antes da tua pobreza. Número 4, o teu tempo antes da ocupação. E o número 5, o que abrange tudo, aproveite a tua vida antes da tua morte. Esta é apenas uma parte dos conselhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o ser humano, para que ele tenha uma vida repleta de felicidade e construa também a felicidade plena na vida eterna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Convido você e a sua família a acompanhar uma nova apresentação da biografia e histórias da vida do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Batuta. O sol me guia durante o dia e à noite as estrelas são minhas companheiras. A busca de Ibn Batuta pelo conhecimento o levou até a China, Índia e mais de 40 países. Ele viajou 3 vezes mais que Marco Polo. Grandes mulheres do Islã. Eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo que eu quero é conhecer o profeta.
Você sabe o quanto eu esperei. Eu não a vejo já faz um tempo. Você não acha que... Eu sabia! Ela fugiu em outro camelo! As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! Deus nos salvou, Ismael! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples, um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Meca não será maior que nós. Aquelas pessoas precisam vir para cá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com